A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulo 25. O ano sabático. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, no monte Sinai, dizendo. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Versículo 3. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Versículo 4. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. Versículo 5. O que nascer de si mesmo na tua cega, não colherás. As uvas da tua vide, não tratada, não vidimarás. Ano de descanso será para a terra. Versículo 6. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo. Versículo 7. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. O ano de jubileu. Versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Versículo 9. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Versículo 10. E santificareis o ano 50º. E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Versículo 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vidimareis as uvas das separações. Versículo 12. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Versículo 14. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Versículo 15. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás do teu próximo,
e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Versículo 16. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Versículo 17. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 18. E observareis os meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguro na terra. Versículo 19. E a terra dará o seu fruto. Comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Versículo 20. E se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa colheita? Versículo 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Versículo 22. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até ao ano 9, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Versículo 24. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Versículo 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Versículo 26. E se alguém tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate. Versículo 26. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate. Versículo 27. Então contarás os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem, a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Versículo 28. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então o que foi vendida ficará na mão do comprador, até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá e ele tornará a sua possessão. Versículo 29. E, quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Versículo 30. Mas, se, cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Versículo 31. Mas as casas das aldeias, que não têm um muro ao redor, serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Versículo 32. Mas no tocante às cidades dos levitas,
as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. Versículo 33. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Versículo 34. Mas o campo de Arabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes és possessão perpétua. Versículo 35. E, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Versículo 36. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Versículo 37. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu manjar por interesse. Versículo 38. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Versículo 39. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Versículo 40. Como diarista, como peregrino estará contigo. Até ao ano do jubileu te servirá. Versículo 41. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Versículo 42. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Versículo 43. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Versículo 44. E quando teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Versículo 45. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros, que peregrinarem entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Versículo 46. E possuí-los-ei por herança para vossos filhos, depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor, uns sobre os outros. Versículo 47. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro. Versículo 48. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Versículo 49. Ou seu tio,
ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou, se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Versículo 50. E acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Versículo 51. E se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. Versículo 52. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Versículo 53. Como diarista, de ano em ano, estará com ele, não se assenhorará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. Versículo 54. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Versículo 55. Porque os filhos de Israel não são servos. Meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.